O que é ser poeta experimental em 2023? Fazer poesia experimental hoje é estar ao mesmo tempo profundamente antenado e conectado com o nosso comportamento linguístico e bastante alienado do que se convenciona a entender como poesia contemporânea, ou ao menos como poesia brasileira contemporânea. A poesia experimental, que por definição transborda a verbalidade para incorporar na sua feitura outros códigos, o visual, o sonoro, o audiovisual, o corporal, o performático, o digital, se conecta diretamente com homolinguísticos. Esse indivíduo da sociedade urbana industrial pós-quarta revolução industrial, que tem na sua existência, na sua experiência de mundo, uma relação intrínseca com a geração de signos. A geração semiótica, a contribuição semiótica com o mundo parece ter deixado de se tornar uma escolha, algo opcional, para se tornar basicamente um dado de experiência primário do homem contemporâneo. Qualquer pessoa que tenha uma presença digital, seja através do perfil de rede social, de uma conta no YouTube, de um blog, ou mesmo de uma conta de e-mail, faz parte da criação desse repertório sígnico compartilhado que nós temos, ele querendo ou não. Isso se conecta, inclusive, à facilidade extrema que nós temos de meios de produção de outros signos que não o verbal. A quantidade de softwares que nós temos de desenho, de diagramação, de manipulação de som e de vídeo, se contrapõe a uma situação imediatamente anterior, nem tão distante assim de nós historicamente, em que a produção de signos visuais, por exemplo, implicaria num conhecimento de técnicas artesanais de desenho, de pintura, colagem, serigrafia, e de som e de vídeo, por exemplo, exigiriam tanto acesso a equipamentos de captação e produção de vídeo e de som, como às vezes até a estúdios bastante caros. Essa facilidade nessa produção sígnica e essa produção semiótica generalizada e descentralizada, no entanto, não é necessariamente um dado que jogue a favor, que seja positivo em relação à produção de poesia experimental. Apesar da maior parte da humanidade que tem acesso a esses meios digitais ter em suas mãos os meios de produzir produtos linguísticos mais complexos do que os nossos antepassados, do que gerações imediatamente anteriores, essa possibilidade não parece ter gerado uma crítica e uma visão metalinguística das limitações da linguagem como um todo. Na verdade, o contrário, em vez de nós produzirmos uma linguagem, nós temos um comportamento linguístico mais rico, mais libertador, mais autêntico, menos previsível, parece que nós temos uma produção linguística mais redundante, mais oca e até menos significativa. Um elemento da experiência, por exemplo, que atesta essa afirmação é um fenômeno de extrema subjetivização da linguagem, a transformação de langue em parole, em termos saussurianos, em que qualquer coisa pode significar qualquer outra coisa, dadas as circunstâncias propícias para tanto. Essa desestabilização dos significados, que foi uma bandeira tão defendida pelas vanguardas poéticas do século XX, parece ter chegado a um extremo tão grande a ponto de nós podermos falar em uma época da pós-verdade, um termo aí que já circula faz um tempo, e que eu acho linguisticamente muito rico e interessante, mas também muito perigoso. Essa facilidade nesses meios de produção de signos que não os verbais também acabaram por tirar um certo dado de validade que se emprestava à poesia experimental no século XX, que é a sua dificuldade de execução. Um dado que eu acho, inclusive, de validade que eu acho bastante questionável, já que a poesia experimental ela se sente tão confortável no mais fácil de produzir, no mais óbvio, no mais inteligível, até o mais difícil, o mais barroco, porque ela se envolve e desenvolve estruturas linguísticas e não peças de rococó. Mas essa perda dessa dificuldade na sua produção, de certa forma, aliada a essa incapacidade de uma crítica linguística consequente que gerasse uma linguagem mais libertadora, gerou uma reação no proletariado, uma posição bastante reacionária de recuar para uma concepção de poesia que parece romântica, que mexe ainda com esse artesanato miúdo, com essas subjetividades transbordantes, privilegiadas, que partem do interior para o exterior e que são, de certa forma, um reduto, se veem como um reduto, uma fortaleza contra o avanço da digitalização da tecnologia, elementos supostamente não humanos que estariam ameaçando
uma humanidade, um vago espírito humano que seria a essência da arte. Uma visão, portanto, pré-moderna, na minha opinião, do que é o objeto artístico e o objeto linguístico. Um exemplo bastante recente, bastante vivo na memória de nós que estamos fazendo parte dessa jornada, é a revolta que a produção de uma capa de livro a partir de uma inteligência artificial causou, que eu acho que é uma má compreensão de base sobre o que é a linguagem, o que é a semiótica, o que é a produção de signos e o quão divorciada ela está de uma subjetividade supostamente humana e supostamente orgânica. Ao mesmo tempo, essa reação do poetariado vê nessas vanguardas e na poesia experimental como um todo um elemento utópico ultrapassado, que já não tem mais cabimento no mundo atual. E a isso eu questiono exatamente porque eu acredito que as vanguardas artísticas ainda não foram sequer incorporadas ao repertório geral de uma forma consequente, quanto mais superadas. Frente a esse cenário, de certa forma, desolador, mas acho que toda análise crítica prevê uma crise, né? Eu acredito que tenha dois caminhos possíveis para a poesia experimental daqui para frente. Eu acredito que uma delas envolve a extrema digitalização da produção poética. Se nós temos essa facilidade na produção de signos que não os verbais, nós temos o compromisso de utilizar todas as ferramentas à nossa disposição para criar obras que sejam extremamente incômodas no sentido de nos colocar em xeque a posição daquilo enquanto poesia. Uma tal multiplicação de códigos que seja até, de certa forma, difícil identificar ela enquanto um produto poético. A isso eu me reporto, por exemplo, a obra de um Daniel Minchoni com a tradução intersemiótica que ele fez de versos do Oswaldo de Andrade para a Hora H de 2021, se eu não me engano. O outro caminho, eu acredito que seja exatamente na contramão, um retorno a técnicas artesanais, até pré-verbais, tão radical, que ultrapasse esse retorno do poetariado a uma visão romântica e volte à produção poética vista enquanto signos, principalmente não verbais, e a partir de procedimentos que parecem ultrapassados, como a pintura, a caligrafia, o artesanato, a cerâmica, o azulejo, pensar em elementos linguísticos pré-verbais e extremamente antigos. A isso eu me reporto, por exemplo, a tradução intersemiótica que eu fiz a partir de uma pintura de nanquim e aquarela do poema Red Wheelbarrow, do William Carlos Williams, que sairá na revista Bufo, número 3. De modo que eu acredito que o caminho para a poesia instrumental seja uma radicalização do presente da situação linguística presente, do presente do nosso repertório linguístico, seja em direção ao futuro, seja em direção ao passado, de modo a criar uma crítica a essa situação presente. Eu acredito que qualquer meio termo em relação a esses dois opostos seja a morte certa da poesia experimental na produção de poemas que, apesar de serem muito parecidos com o que já foi produzido e por isso se reportarem, por exemplo, a produção de um Augusto de Campos, não tenham mais em si a capacidade crítica de colocar em xeque a linguagem, não só artística, como a linguagem como um todo, na contemporaneidade.